Graça e paz, irmãos. Mais uma vez aqui, hoje vamos expor Gálatas do versículo 6 ao 10, como falei no domingo passado. Então, para a gente relembrar, nós falamos que Paulo fez uma abordagem diferente no livro de Gálatas. Paulo estava nervoso. Paulo estava muito nervoso mesmo. Geralmente nas cartas ele entra com saudação, ele diz que está com saudade, com oração, mas aqui ele chega dizendo que ele é Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum. O que tinha acontecido? O que aconteceu naquela situação para nós entendermos? Paulo foi lá, pregou o evangelho, né? Acaia é uma região grande, né? Perdão, Acaia não, Gálatas, a Galácia. A Galácia era uma região grande, tal, onde surgiu várias igrejas, mas Paulo chegou ali e pregou o evangelho genuíno, o evangelho de Cristo. Tanto que ele fala aqui no versículo 7, o evangelho de Cristo, no grego tem um genitivo, o genitivo é de origem, o evangelho é de Cristo. Então, isso causou um problema muito grande. Então Paulo, ele faz uma saudação, graça da parte de Deus, ele diz que Jesus entregou pelos nossos pecados para nos desraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de Deus e Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Aí, vamos para a gente entender bem essa parte agora do capítulo 1, do verso 6 ao 10, eu vou ler com vocês esses versos, amém? Então diz assim: admira que estáis passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão se algum de vós perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo, vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que temos pregado, seja anátema, seja amaldiçoado. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vai além daquele que recebestes, seja amaldiçoado. Porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Vamos orar? Bondoso Deus, nos dê intrepidez da sua palavra, para que possamos entender literalmente o que Paulo começa a tratar daqui para frente. Em nome de Jesus, amém. Então, amados, como eu disse, Paulo estava nervoso com esses falsos profetas. Ele foi lá, pregou o evangelho de Cristo e tão rápido, logo em seguida, assim, depois de um tempo, Paulo viajando em outras viagens, provavelmente o que aconteceu aqui foi antes do Concílio de Jerusalém, porque não é citado, né? Mas Paulo, quando ele descobre, ele escreve uma carta de dureza, de duro punho mesmo. São 6 capítulos, né? E a gente vai discorrendo a cada domingo. Aí ele começa aqui: admire que estáis passando tão depressa daquele que vos chamou na graça para outro evangelho. Poxa, me admira vocês, que eu preguei o evangelho para vocês, eu ensinei as Sagradas Escrituras conforme tem, e agora como é que vocês estão atrás de outra coisa, colocando peso onde não tem? O evangelho liberta. Não foi isso que eu preguei para vocês. Me admira muito, Paulo dizendo, como é que vocês estão se corrompendo, estão indo de vento para outras doutrinas. E ele ainda diz, olha só, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Olha, esses falsos profetas aí, eles querem perverter o evangelho de Cristo. Eles querem pregar algo que não é verdade. Gente, vamos entender, Paulo, ele era fariseu de fariseus. Desde pequeno ele foi logo estudar. Paulo, ele vivia para agradar homens. Ele tinha uma guarda uma guarda a favor dele. Ele mandava, prende esse, solta esse. Paulo esteve no martírio de Estevão,
Dizem que as roupas de Estevão foram colocadas a seus pés. Ele fazia isso para agradar os homens. Agora ele está agradando a Deus. Ele não está preocupado em agradar homens. Então ele diz assim, mas ainda que nós, quer dizer, ainda que eu, olha, esqueça, eu quero pregar outros evangelhos, esqueça que eu preguei para vocês. Não, ainda que eu, ou até mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue o evangelho que vai além do que vos tenho pregado, essa pessoa seja amaldiçoada. O que acontece na época de Paulo? Aqueles queriam colocar, olha, você tem que comer comida assim, assim, assado, você tem que vestir assim, assim, assado, você tem que fazer circuncisão, era um peso. Se nós buscarmos para hoje, gente, o evangelho é Cristo. Nada que você possa fazer vai fazer Deus amar mais você. Nada que você possa fazer vai deixar Deus deixar de amar você. Ah, você é salvo, mas você tem que namorar desse jeito. Ah, você tem que vestir roupa assim. Ah, você, agora para frente, você tem que se comportar dessa forma. Gente, não é Cristo e mais algo que coloca no peso. Ah, você tem que fazer tal coisa, você tem que ser uma pessoa de muita oração, ah, você tem que estar na igreja trabalhando, ah, você tem que fazer isso. Não é isso o evangelho é Cristo, é pela graça. Olha só o versículo 4, o qual ele se entregou a si mesmo pelos nossos pecados. O que Paulo está dizendo aqui? Olha, você não é capaz de fazer nada para se salvar, nada. Cristo entregou pelos nossos pecados, para nos desraigar deste mundo perverso, para nos separar desse mundo, tirar as raízes desse mundo perverso. Vamos tirar essas raízes que está impregnada em nós. E ele ainda continua no verso 4. Segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Quer dizer, você não tem qualidade para se salvar. Nenhuma. Mas Jesus fez a obra. Então, não vamos cair nesse golpe. Olha, nós temos que depois ser batizado com o Espírito Santo. Olha, para você ter mais intimidade com Deus, você tem que falar em línguas. Ah, você tem que ser assim. Você tem que ser um determinista. Eu determino, eu decreto, eu falo. Ah, eu tenho autoridade. Eu digo, Senhor, eu não aceito isso. Desculpa. Que evangelho é esse? Que evangelho é esse que coloca o homem superior a Deus? Que as orações, Senhor, eu quero, eu faço. Senhor, eu exijo. Não é esse o evangelho que Paulo prega. Não é esse o evangelho. E ele continua aqui, ó. Assim como já dissemos, e agora repito, olha, já disse e vou voltar a falar. Se alguém vos pregar o evangelho que vai além daquele que recebeste, seja amaldiçoado. Gente, é muito sério isso, é muito sério. É sério demais para a gente brincar. Deus nos deu liberdade. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Se falar de evangelismo e coisa assim, eu já fiz vários tipos de evangelismo. Talvez poucas pessoas já fizeram evangelismo como eu. Eu já evangelizei em Vitória da Conquista em cemitério, dia de finados. Era um programa que a Igreja de Independência e Vida tinha. E eu ia lá com uma turminha, fazia teatro. E com esse teatro a gente carregava uma mala pesada e papapá, e depois ia conversando com as pessoas. O que te pode levar ao céu? Quantas pessoas disseram, eu tenho que ser uma pessoa boa, eu tenho que fazer isso. Quantos vão dizer para a gente, olha, quando eu deixar de beber, quando eu deixar de fumar, quando eu deixar de fazer isso, eu vou para a igreja, eu não posso ir para a igreja. Gente, não somos nós que salvamos ninguém. Não é a pessoa que se salva. Muitos querem se salvar e não podem. Não é isso. O evangelho não é isso. O evangelho é a obra 100% de Jesus Cristo. 100% dele. A pessoa, eu tenho que ser uma pessoa boa. Quer dizer que os maus então não vão para o céu? Billy Graham pregou uma vez e assustou os Estados Unidos. Muitos homens maus vão estar no céu e muitos homens bons vão para o inferno. O que vão entender disso? É aquele que se sujeita à vontade de Deus. É aquele que permite que Deus. Eu não participo da salvação. Eu não tenho que pregar outro evangelho. Olha, para você
ser salvo, você tem que ser membro da minha igreja. Ah, você tem que ser uma pessoa fiel, fiel nos dízimos. Isso não é dízimo. Uma pessoa salva, ela quer ser dizimista. Tá entendendo? Mas, se eu dizer que ela não é dizimista e ela não vai para o inferno, isso é mentira. É outro evangelho. Se eu pedir para você que você determine as coisas, olha, eu determino isso, eu determino aquilo. Esse é outro evangelho, me mostre na Bíblia. Me mostre na Bíblia onde está escrito isso, que você tem poder para determinar. Paulo está dizendo, gente, não é assim. O evangelho que eu preguei para vocês, parem com isso. Parem de colocar peso nas pessoas. É uma obra de Cristo. O que ele fez? Eu não podia fazer nada. Ô Jaime César, quem é você para fazer alguma coisa? Eu não podia fazer nada para ajudar a Deus. Não é porque a quantidade de orações que eu faço que eu estou mais próximo de Deus. Não é pela quantidade que eu dou nos dízimos que eu sou mais próximo a Deus. É mentira. Isso não é verdade, amados. Olha aqui o verso 10. Porventura procura agora a favor dos homens ou de Deus? Ou procura agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Gente, olha só, duas únicas alternativas. Ou você vai buscar a aprovação de homens ou o favor de Deus. Quem procura a aprovação de homens, quem costuma procurar a aprovação de homens, literalmente ele costuma transgredir. Ele costuma ser menos rígido com as coisas, assim de receber a aceitação das pessoas. Ele quer sempre ser paparicado, sempre ser elogiado. Paulo, se estivesse sugerindo isso, seria isso que o apóstolo fazia, eu insistir a salvação somente pela fé. Enquanto os judaizantes afirmava que as obras também eram necessárias. Aonde diz? O que diz Efésios 2, 8 e 9? Pela graça sois salvos mediante a fé. Isto está dizendo a fé, não vem de vós, é dom de Deus. E não de obras para que ninguém se glorie. Então não é Cristo mais a quantidade que eu oro, quantidade que eu dou, o tanto que eu vou à igreja. Eu não posso pregar mentira, eu não estou para agradar homens. Se eu preocupar em agradar pessoas, eu não estou agradando a Deus. Não deixemos de pregar o evangelho, mas avise as pessoas. Você não pode fazer nada, você não tem que se melhorar, você não tem que parar com seus vícios, você não tem que parar com isso. É claro que quanto mais você entender, quanto mais você vai se santificando, você vai perseverar, você vai ter amor pela palavra e o Espírito Santo vai transformando você, mas não você. O maior inimigo que nós temos somos nós mesmos. De colocar pesos e acreditar no que as pessoas querem colocar para nós. É terrível. Na sequência aqui o apóstolo responde enfaticamente as suas próprias perguntas. Se eu ainda agradasse a homens, não seria servo de Cristo. É impossível que antes da sua conversão, é possível que Paulo fosse caracterizado o desejo de agradar pessoas, o sumo sacerdote, aquelas pessoas que davam tanto poder para ele. Ele queria agradar, ele queria mostrar serviço, como a gente diz. Ele mandava prender, mandava soltar, mandava fazer muita coisa. Mas agora Paulo sofria pelo evangelho. Ele chegou a pedir a Deus, Senhor, me cura. O que Deus responde? A minha graça te basta. Senhor, eu quero ser curado dessa enfermidade que não sabemos qual é. A minha graça te basta. A minha graça te basta. O que Paulo está dizendo aqui, que o evangelho de Cristo não pode ser deturpado. É isso que Paulo está dizendo. O evangelho de Cristo não pode ser deturpado. Eu estou muito grilado com esses falsos profetas e com vocês que já começaram a mudar a doutrina, começaram a acreditar em coisas. Mas olha, na sequência nós vamos explicando mais, tá? Então na próxima vai ser de 11 a 24. Tenho certeza que vai ter mais conteúdo em cima disso aí. E é um livro maravilhoso que a gente vai aprender dele.
Vamos orar rapidinho para não passar o tempo. Bondoso Deus, Senhor de nossas vidas, te damos graças, porque o Evangelho nos abre a nossa mente e expor ele nos ensina a agir corretamente. Te agradecemos por esse infinito amor de Cristo ter morrido por nós e agora somos livres. No nome de Jesus, amém. Tenha uma boa semana. Deus os abençoe.